e a Juliana malha lá com a gente, que ela mora perto da minha casa. E a Juliana, ela é muito sensitiva. A Juliana, ela tem uma mediunidade muito forte, muito aflorada, uma paranormalidade também muito forte. E quando estava conversando eu, Sabrina e Juliana sobre um determinado assunto daqui da reunião, que não tinha nada a ver com a história, de repente chegou o espírito, o Joseph Gleber, tá? Ele é um dos imortais, e ele começou a falar comigo, e a Juliana começou a sentir, ela começou a se arrepiar toda. Ela falou que era muito forte, claro que era muito forte, porque ele é um dos imortais, ele tem uma energia muito forte. E ele pediu para falar sobre um determinado assunto. E ele pediu para falar um assunto muito importante, inclusive um amigo aqui que é espírita vai até gostar, e as pessoas que são espíritas e trabalham, eu vou pedir para a Sônia, você pode sentar aqui onde a Sabrina está, para você poder segurar o microfone? Que eu não sei se vai dar para eu segurar, não. Pode deixar que ela, a Sônia me ajuda. Esse assunto é muito importante, tá? Esse assunto é muito importante para os trabalhadores da luz, para os trabalhadores, para espíritas, para umbandistas. Com certeza também seria muito importante para evangélicos, principalmente os pentecostais, que aceitam os dons espirituais e quisessem se aprofundar, se instrumentalizar. Eu não sei se alguns irmãos, alguns amigos evangélicos vão aceitar isso, porque geralmente eles veem o espírito das trevas numa reunião pentecostal e eles só expulsam. E não é assim. Então, o que acontece? Existem espíritos que a simples doutrinação não funciona, tá? Existem espíritos e espíritos. Tem espíritos que você doutrina, o doutrinador vai lá, fala muita coisa, evangelho, dá conselhos e tudo mais, e tudo dá certo. Isso existe ainda? Existe. É eficiente? É, bastante. Mas, se vocês forem perceber, as crianças de hoje em dia já não são como antes. Você fala uma coisa para elas, tudo elas contestam. Mas por quê? Por quê? Não, mas não é bem assim e tal. E elas te contestam mesmo, né? Quem são essas crianças? Claro, são crianças de outros mundos mais avançados que vieram para cá para ajudar na evolução do planeta, mas também são crianças que já estão, são espíritos que já estão encarnando aqui há muito tempo e vêm de encarnação em encarnação, eles vêm eles vêm assim se informando, eles já não são mais ignorantes, espíritos ignorantes como antes. Eles vêm adquirindo experiências nas suas vidas, encarnação após encarnação. Apesar do esquecimento, o conhecimento ele fica gravado no seu corpo mental. Entendeu? Então é por isso que eles questionam, por isso que eles falam, não, mas não é assim. Mas antes era aceito, eles aceitavam, ficava tranquilo. Hoje não, hoje eles perguntam mais profundo e tal, porque são espíritos que já não são mais tão ignorantes assim. E isso vem acontecendo com espíritos desencarnados. Em reuniões tem espíritos desencarnados que quando o doutrinador vai doutrinar, acontece algumas vezes de o espírito contestar com o doutrinador e às vezes o doutrinador já não tem mais o que falar, não consegue mais pedir auxílio ao outro porque não está conseguindo doutrinar. Porque o espírito já não é tão ignorante assim, né? E em muitas situações dá certo, mas em outras não. Precisa realmente de ajuda. Repito, a doutrinação ainda é muito eficiente, deve continuar sendo feita, mas tem espíritos que a simples doutrinação não resolve. Quem são esses espíritos? Magos negros, cientistas desencarnados do mal, das sombras, alguns, a maioria, feiticeiros desencarnados das sombras, alguns quiumbas,
porque tem quiumbas que são muito ignorantes realmente, não têm conhecimento nenhum, são simples desordeiros, né? Espíritos zombeteiros, mas tem quiumbas que são verdadeiros feiticeiros, que têm conhecimento mesmo, muito conhecimento na magia, tá? E a simples doutrinação não vai, tá? Então, como agir com esses espíritos? Como agir com eles? Magos negros, eles têm campos de força em volta deles, tá? E campos de força tétricos. Esses campos de força que está em volta deles, eles servem para deflexão da luz, proteção, campos de invisibilidade, campos de aglutinação das células do perispírito. Por que aglutinação das células do perispírito, invisibilidade, proteção e tudo mais? Os magos negros, eles retardam a reencarnação por períodos muito longos, tá? Eles fazem isso com a mente, tá? Porque não é interessante para eles encarnar e esquecer tudo e deixar o reduto deles das trevas lá sem ninguém para tomar conta. Não é interessante para eles encarnar, tá? Eles têm verdadeiros impérios no astral inferior, tá? Então, o que acontece? Esses campos de força, eles manipulam os fluidos da natureza, eles manipulam os elementos da natureza com a mente, com o conhecimento que eles têm. Então, eles tiram com a mente energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. E eles criam esses campos de força ao redor deles com essas energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. Inclusive, suas bases, seus laboratórios no astral inferior são todos envolvidos em campos de forças poderosíssimos, feitos por magos negros, dessas energias, através dessas energias. Por que esse campo de força? Por que essa proteção toda? Porque existem facções de magos negros, existem grupos de magos negros e eles não confiam uns nos outros. Existem disputas o tempo inteiro, briga de uma facção com a outra, um querendo tomar o reduto do outro, né? Então eles se protegem, assim como tem os seus exércitos, né? Eles não estão sozinhos, tem um mago-chefe que comanda todos os outros magos e tem a sua milícia, o seu exército, que são os espíritos, que são marionetes deles, que são os sombras, que são hipnotizados, que são feita uma lavagem extracerebral nesses sombras, que eles são programados hipnoticamente. Existe um comando hipnossugestivo nesses espíritos que eles servem para seguir ordens. Eles precisam ser sempre conduzidos pelos magos. Os magos têm sempre que dizer para eles o que fazer. Eles são programados para isso. O seu campo mental é tão prejudicado por essa hipnose profunda que eles perderam já a sua capacidade de decisão, a sua capacidade de livre-arbítrio, de iniciativa. Eles precisam ser sempre conduzidos. Se os magos os abandonarem, né, às vezes tem briga de facções e o reduto fica vazio e só os sombras ficam ali, o que acontece? Eles são tão hipnotizados que eles ficam agindo como robôs, como um programa, como se fosse um computador. Ele fica agindo repetidas vezes, como se fosse um robô mesmo. Ele age, obedece o último comando hipnossugestivo que os magos deram nas mentes deles. É assim que funciona, né? Então, voltando a esse campo de força que tem ao redor dos magos. O mago é levado por algum espírito da luz para um centro espírita para ser resgatado, porque não adianta expulsar o mago.
Se você expulsar o mago, trouxerem o mago e você expulsar o mago, ele vai voltar e vai continuar a fazer todo o mal que eles fazem, que não é pouco. Tá? Então, esses espíritos não vai caber a simples doutrinação, falar de Jesus, ô irmãozinho, ô coitadinho, aceita Jesus. Ele vai gargalhar na sua cara, porque ele faz o mal, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele quer fazer aquilo e ele tem maestria e perícia no que ele faz. Tá? Então, o que foi? Tá direitinho? Não, você está gravando. Tá gravando direitinho? Tá. Então, ele sabe exatamente o que faz. Então, a simples doutrinação, palavras do Evangelho que estão muito mais na ponta da língua do que no espírito, do que no coração, que não está na prática do dia a dia, não vão resolver. Não vão resolver. Com magos, com cientistas desencarnados que trabalham com os magos, que também tem campo de força em volta dos cientistas, de proteção e tudo mais, que precisam ser removidos. Tá? Como agir com esses espíritos? Tá? Como agir? Quando esses espíritos forem trazidos para a reunião, primeira coisa, quem for agir com relação ao espírito precisa ter força moral. Precisa ser um médium que não precisa ser perfeito, tá? Pode errar, pode tropeçar, mas tem que ser aquele que tem. Sabe o que quer, tá? Não tenha dúvidas, faça a verdadeira reforma íntima, se eleve moralmente o máximo que puder, tá? E o que ele deve fazer? Primeiramente, ele deve remover o campo de força do mago ou do cientista. Remover o campo de força. Com convicção. Ele deve falar. O poder da palavra que move os fluidos. A mente, ele tem que pensar, ele tem que imaginar, mesmo que ele não esteja vendo, ele imagina aquele campo de força em volta do mago e imagina aquele campo sendo desfeito. Ele pode... com convicção, ele vai desfazer o campo de força do mago. Estou desfazendo o seu campo. Pode estalar os dedos, apometria, pode fazer contagem regressiva ou progressiva. Estou desfazendo o seu campo de força em 1, 2, 3. E com convicção, sem dúvida, com o poder da palavra, com a mente, tá? Desfez o campo de força. Você vai criar um campo de força nele. Você vai criar com a sua mente. Os mentores vão ajudar. Os espíritos vão ajudar. Você vai criar o campo de força nele. Você pode usar as técnicas de apometria, estando nos dedos. Estou criando e mentalizando, porque tudo é mental. Isso é uma ideoplastia. Você cria o campo de força nele. Criando o campo de força, você vai criar um campo de força piramidal, ou cúbico, ou esférico. Você vai criar esse campo de força nele. Prendeu o campo de força, prendeu ele no campo de força, você vai usar algumas técnicas diferentes. Qual a técnica você vai usar? Você pode usar a despolarização dos estímulos da memória. O que é a despolarização dos estímulos da memória? Você vai tirar a memória dele. Você vai fazer ele esquecer todo o conhecimento que ele tem na magia, todo o conhecimento iniciático que ele traz, desde a época da Atlântida, da Lemúria, do Antigo Egito, de Heliópolis
de Karnak, você vai tirar todo o conhecimento dele. E, tirando o conhecimento dele, você apagou a memória dele e você pode entregar ele aos guardiões, aos espíritos que vão levar ele ao seu destino, vão levar ele à justiça sideral, à justiça divina, e lá ele vai responder, e lá ele terá o destino dele. Ou você pode levar ele para o futuro. Leve ele para o futuro com técnicas apométricas. Leva ele para o futuro. Levando ele para o futuro, você vai mostrar a reação das ações dele. Ou seja, você vai mostrar o que vai acontecer com ele quando ele começar a encarnar, o que ele vai passar. Veja o que você vai passar nesta encarnação. Olha o que você vai passar. Olha a expiação que você vai passar por causa do que você fez. Veja essa encarnação e mais essa. Agora veja esta outra. Porque não é uma encarnação só, ele vai precisar de muitas encarnações, porque tem magos negros que estão no astral inferior há 1000 anos. Imagine 1000 anos fazendo maldade, 1500 anos fazendo maldade. É muito tempo, então os débitos são muito grandes. Uma encarnação não é suficiente. Você vai mostrar o que ele vai passar. Eu já fiz isso aqui, já veio o Mago Negro na Sabrina e eu fiz isso. Ele foi vendo e ele falou, não aguento mais, e depois eu entreguei. Inclusive, você pode também fazer com que ele mostre onde estão determinadas magias que ele fez, negras, que estão pairando até hoje, que chama de arquepadia, e fazer ele desfazer essas magias. Inclusive, os aparelhos parasitas que ele colocou em alguém que está obsidiado por ele, os chips que ele colocou no perispírito, no sistema nervoso de alguém, para ele remover o cientista também. E você entrega ele para os guardiões. É assim que lidar com magos negros, com cientistas e com os chefes de legião dos dragões. Não são os dragões, são os chefes de legião dos dragões ou subchefes de legião dos dragões. Os espectros, como já aconteceu aqui, que veio um chefe de legião, ele incorporou em mim, incorporou não, ele canalizou, ele foi trazido, mas fizeram um procedimento aqui de canalização. Ele teve todo o aparato, tá? Tem muita gente que vai dizer que é impossível um chefe de legião ser resgatado numa casa espiritual, espírita universalista. Essa regra foi quebrada aqui. Essa regra criada pelo homem. Tá? E o chefe de legião não foi doutrinado. Ele nunca será doutrinado. Ele também tem campos de força ao redor dele. E foi removido esse campo de força. Foi colocado um outro campo de força nele e foi entregue. Estou resumindo. Ele foi entregue. Então, a simples doutrinação com esses espíritos não resolve. É necessário usar essas técnicas, é necessário que os espíritas, os umbandistas se instrumentalizem. Desculpa a minha voz mudar, porque eu estou sendo irradiado por alguns espíritos. E às vezes vai parecer que sou eu que eu estou falando e às vezes minha voz vai mudar, tá bom? Então, é necessário que se instrumentalize para que quando você se depare com um mago negro, você não queira doutriná-lo, como já aconteceu aqui na reunião, que teve um médium que quis doutrinar um mago negro e o mago negro gargalhou na cara dele. Eu tive que tomar a frente, tive que fazer como se deve fazer, e aí tudo fluiu. Porque existem médiuns também que não aceitam esse conhecimento,
porque eles estagnaram na doutrinação. Só querem doutrinar, só doutrina e não querem fazer mais nada. E esse tipo de médium era assim, ele estagnou na doutrinação, ainda olhou de cara feia para mim quando eu fui incisivo com o Mago Negro e não teve conversa. Eu fui lá, tirei o campo de força dele, botei outro campo de força, tirei a memória dele e entreguei sem conversa. E o médium olhou para mim com raiva, porque achava que eu tinha que passar a mão na cabecinha do Mago Negro e falar de Jesus para ele. Tá? E quando eu tentei passar o conhecimento, não foi aceito, porque era um médium extremamente dogmático e ortodoxo. Não aceitava o conhecimento. Aí fica difícil, né, para trabalhar. Então, é necessário que haja essa instrumentalização, porque esses espíritos, eles não são daqui da Terra. A maioria dos magos não são daqui da Terra. Os magos, os primeiros magos que chegaram aqui, tá? Os fortões mesmo, não estão mais aqui. Os antigos, aqueles que têm mais conhecimento, mais experiência, eles não estão mais aqui na Terra. Só ficaram os aprendizes deles. Tá? Mas esses aprendizes já são muito perigosos. Tá? Não os subestimem, eles são muito perigosos. Tá? Esses magos, esses espíritos, eles são espíritos que sofreram exílios planetários, degredos cósmicos, foram expatriados de seus planetas de origem porque não acompanharam a evolução nesses planetas e foram degradados para cá, para a Terra, em tempos muito antigos. Tá? Foram degradados para cá numa época em que a população da Terra era diminuta, tinham poucos humanos na Terra, e os humanos que estavam aqui eram seres humanos ingênuos, primitivos, inocentes. Então, se a população era diminuta e esses humanos que estavam aqui, tanto encarnados como os desencarnados, eram inocentes, primitivos, né? O que acontece com isso? A psicosfera do planeta era limpa. A psicosfera era limpa, era leve. Os fluidos da natureza não tinham essas... não era carregado dessa psicosfera densa que nós temos agora, que é produto dos pensamentos de encarnados e desencarnados, de pensamentos desgovernados, viciosos, desequilibrados. Toda essa matéria mental tóxica que há hoje não tinha nessa época, não havia essa matéria mental tóxica toda, não havia essas criações mentais inferiores, essas larvas, esses miasmas, né? Essa fuligem mental que nós temos hoje densa. Era uma psicosfera limpa. Se era uma psicosfera limpa, o que acontecia? Esses magos manipulam os fluidos da natureza com a mente. Então, a magia era puramente mental, porque não tinha essa matéria mental tóxica toda para atrapalhar. Eles não precisavam de condensadores de energia. Eles não precisavam de amuletos, não precisavam de altares. Eles faziam a magia toda com a mente. É claro que Deus não deixa os seus filhos desamparados. Quando esses magos foram degradados para cá, do planeta deles tinham espíritos iluminados, espíritos benevolentes, que aceitaram vir com eles para cá para ajudá-los a evoluir. Muitos deles eram magos também, muito experientes, muito fortes, como se fossem os nossos imortais aqui da Terra, como se fosse um Joseph Gleber, como se fosse um Bezerra de Menezes, né? Espíritos assim muito evoluídos, aceitaram ir com eles para o planeta Terra. E aqui, esses espíritos viriam como orientadores deles.
e fizeram muito bem. Todo o conhecimento deles foi usado para o bem. Foi muito fácil. Mas eles encarnaram em seres humanos daquela época? Sim. Esses espíritos encarnaram nos corpos humanos dos seres humanos daquela época. Cérebros obsoletos para eles, cérebros que solapavam todas as suas faculdades psíquicas, paranormais, parapsíquicas, sim, mas eles tinham tanto conhecimento na ciência, na magia, força mental, disciplina mental, que eles facilmente, mesmo tendo cérebros limitados, que estavam muito aquém da sua faculdade psíquica, esses espíritos conseguiram burlar essa barreira e conseguiram penetrar no mais profundo do seu arcabouço mental e remover o seu conhecimento que eles traziam dos seus planetas de origem. E começou a usar toda a magia. A princípio foi sendo usada para o bem, mas existiram alguns magos que começaram a querer, começou a vir a inveja dos mais experientes, começou a vir a sede de poder. Muitos deles eram ditadores, esses que foram degradados, foram exilados, né? E os magos mais experientes e benevolentes, ou seja, os espíritos da luz que encarnaram ali para ajudar eles, avisaram a eles que naquele momento ali que eles estavam, existiam espíritos mais antigos do que eles, mais fortes, mais experientes. Quem eram? Os chefes de legião dos dragões e os próprios dragões, e os subchefes de legião dos dragões, que os dominavam com a mente. Eles são sorrateiros, eles manipulam sem que a pessoa perceba, a pessoa acha que é ela mesma, e ela nem imagina que está sendo manipulada. Eles não admitiam que estavam sendo manipulados. Eles se achavam os bambambãs quando estavam sendo manipulados por chefes de legião dos dragões e pelos próprios dragões. E os outros magos do bem tentavam avisar e eles não acreditavam. E até hoje existem magos que não acreditam nisso. E eles são manipulados pelos chefes de legião dos dragões e pelos dragões até hoje. Tá? Apesar de serem avisados, não aceitavam. E eles desencarnavam e encarnavam, desencarnavam e encarnavam e continuavam agindo dessa forma maléfica. Só que tem um problema. À medida que eles desencarnavam e encarnavam, o seu conhecimento que eles traziam do seu mundo de origem, ele ia sendo enterrado cada vez mais no mais profundo do seu arcabouço mental e todo o conhecimento ia sendo cada vez mais esquecido à medida que eles desencarnavam e encarnavam de novo. À medida que eles desencarnavam e encarnavam de novo. Eles perderam muito dos seus conhecimentos. Então eles começaram a fazer grupamentos, grupos iniciáticos, né? Grupos iniciáticos, entre eles grupos fechados para se unirem com os seus conhecimentos e ficarem mais fortes. Tá? E eles existem até hoje, apesar de muitos já terem evoluído e ido para o seu planeta de origem, apesar de alguns magos, muitos magos já terem sido resgatados, não só nessa reunião aqui, como em outras casas por aí, ainda existem magos negros no astral inferior. E existem magos negros encarnados aqui na Terra, no tempo de hoje, para evoluírem, para melhorarem e para ver se eles se redimem. Eu conheço 2 magos negros encarnados, tá? Então, o que acontece?
É difícil de entender isso. Por quê? É difícil de algumas pessoas entenderem isso. Porque para alguns evangélicos, por exemplo, o astral inferior, o abismo, é um lago de fogo, com fogo pegando, cheio de demônio com garfo na mão, torturando as almas que lá estão por toda a eternidade. E não é bem assim. Isso existe? Existe. Existem espíritos com aparência demoníaca, existem lagos de fogo, eu já vi, existe. Mas existe no astral inferior, eu já fui em desdobramento e eu vi, consciente. Existem verdadeiras indústrias, laboratórios avançadíssimos, com uma tecnologia extremamente avançada. Eles usam de nanotecnologia, tá? Uma tecnologia tão avançada, uma ciência tão avançada que colocaria qualquer cientista aqui da Terra com inveja, porque eles trazem esse conhecimento dos seus mundos de origem, que quando eles vieram para cá, os seus mundos eram muito mais avançados do que na época que eles vieram, e naquela época já eram muito mais avançados do que hoje. Imagine como o mundo deles não está agora, se naquela época já era muito mais avançado do que hoje. Aí vocês percebem o quanto o nosso planeta ainda é jovem e primitivo em relação a esses mundos mais avançados. Tá? Nesses redutos do astral inferior, do abismo, onde tem essas indústrias, esses laboratórios, todos construídos para quê? Para que eles construíram isso? Tudo em prol do não progresso da humanidade. Tudo aquilo que denota progresso e evolução, eles não querem. Porque se a humanidade da Terra progredir e evoluir, o campo vibratório do planeta muda. O campo vibratório do planeta muda para melhor. Eles não vão conseguir permanecer aqui. Eles serão cuspidos do planeta. Por causa da sintonia, da vibração. Por que eles estão aqui ainda? Porque a maioria da humanidade sintoniza com eles. Estão juntos por sintonia. A psicosfera do planeta ainda é muito densa. Aqui ainda há muita maldade, muita sede de poder, muito orgulho, muita ganância. Né? Não tem tudo isso? Então estão em sintonia com os magos negros. Mudou o campo vibratório para melhor, eles saem. Então eles não querem o progresso, eles não querem que esse campo melhore. Então eles vão trabalhar e eles não têm preguiça, eles não dormem, eles não descansam. Você está dormindo, eles estão trabalhando. Não tem os espíritos da luz que não descansam? Eles também são assim. E são bem dedicados e audaciosos. Eles são muito audaciosos. Tá? E nesses laboratórios, nessas indústrias, há obsessões complexas que eles fazem com quem? Políticos que sintonizam com eles, médiuns, dirigentes espíritas, pastores, pastoras evangélicos, pais de santo, mães de santo. Eles adoram religiosos, principalmente aqueles que arrastam muitas multidões, porque aí ele pode atrasar o progresso de toda aquela gente usando aquele pastor ou aquele dirigente como instrumento. Tá? Então é muito importante que um dirigente, um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo, que esse daí se vigie 10.000 vezes mais do que os seus médiuns, do que os seus filhos de santo, porque se ele começar a ficar vaidoso, começar a ficar orgulhoso, o ego começar a inflar demais, começar a ficar ganancioso, começar a ter sede por aplauso, por reconhecimento, por fama, começar a ficar megalomaníaco, ferrou.
Porque aí ele já está sintonizando com o Mago Negro, porque o Mago Negro é tudo isso. Ele tem todas essas chagas. O Mago Negro, ele gosta de aplauso, ele é ganancioso, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele é invejoso, ele tem o ego lá em cima, ele é ditador. Então, se uma pessoa começa a sentir tudo isso, o Mago Negro também sente, então eles estão sintonizando. Se estão em sintonia, se estão no mesmo campo vibratório, no mesmo campo vibrado, o Mago Negro está no mesmo padrão mental do que esse dirigente. Então, o Mago Negro pode manipulá-lo. E ele vai manipular. E a pessoa não vai sentir. Ela vai dizer que é ela e não vai admitir que ela está sendo vergonhosamente sendo manipulada por magos negros. E ela não vai admitir. Tá? Principalmente se for famoso, se tiver muito seguidor, se faz trabalhos bonitos, faz. Porque o Mago Negro é esperto. Vai ter caridade, vai ter doação de comida, vai ter doação de roupa, de calçado, vai ter muita caridade. Vai ter muita caridade, vai ter cura. Como se tem cura? Mago Negro também cura. Mago Negro sabe curar. Não são só os espíritos da luz, não. Mas lá é tão maravilhoso, me curou. Eles curam. Eles sabem curar. Eles sabem fazer um monte de coisa. Então você vai achar que aquela casa está tudo maravilhoso. Deus está usando o mal para fazer o bem? Está. Está usando o mal para fazer o bem. Mas o Mago Negro ele vai agir de uma forma sorrateira, que ele vai implantar certas palavras-chave através do médium, do dirigente. Palavras-chave que o médium vai falar e não vai perceber, que vai para as pessoas que estão todas ouvindo ele, e ali tem comandos hipnóticos, que são ditos através do médium. Ele é o medianeiro do Mago Negro. O Mago Negro, como se ele falasse, fala isso, certinho, ele fala certinho a frase, e vai para todas as pessoas. As pessoas vão achar lindo, maravilhoso, porque não vão perceber, porque é bem sorrateiro, e estão entrando no comando através daquele médium, inclusive o médium também está hipnotizado. Então, tudo isso o quê? Em prol do não progresso da humanidade. Tá? Nesses redutos, tá? O que é feito? Do que é feito? Qual é a matéria-prima desses laboratórios, dessas indústrias, desses aparelhos parasitas que eles colocam no seu sistema nervoso, no seu perispírito, das criações mentais que eles fazem também, mas criações mentais é outra coisa que ele cria com a mente, um ser artificial que ele cria com a mente através da ideoplastia. Do que é feito esses redutos? A parede desses redutos, a maca, a cama, né? Os artefatos, a própria roupa que eles usam, tem roupas também, é feito de matéria astral. Antimatéria, matéria astral, fluídica, que esses redutos é mantido como esses redutos, esses laboratórios, essas indústrias são mantidos com a mente dos magos, com a coesão mental deles. Eles mantêm com a mente, que nem os da luz, que tem várias regiões astrais superiores, que muitas coisas que estão ali são mantidas com as mentes dos espíritos evoluídos que estão por trás de toda aquela construção. Então, eles são mantidos. Então, no astral inferior, todos esses laboratórios, essas indústrias não são permanentes. Elas podem diluir-se, se desfazer. Se os magos forem retirados dali,
não vai ter mais a força, a coesão mental deles. Então começa tudo a se desgastar, começa tudo como se estivesse tudo derretendo. Então não é permanente, tá? Mas enquanto eles estiverem ali, tudo fica muito perfeitinho, tudo muito bem feito, tá? Essas energias, eles são envolvidos, como eu disse, em campos de força muito fortes, feitos, tirados do minerais, das energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. Tá? Eles manipulam a energia, os fluidos da natureza, da dimensão a qual eles estão e de dimensões vizinhas. Fluidos da natureza que nunca vão se esgotar, que têm abundância. Nas dimensões vizinhas que vibram mais ou menos com a dimensão deles, inclusive aqui na dimensão física, mas nunca em dimensões muito superiores, porque aí tem a questão da sintonia, eles não conseguem nem chegar lá, tá? Essas energias que eles manipulam, da energia radioativa, dos minerais da subcrosta planetária, do solo dos oceanos, tá? Inclusive também uma que é muito cobiçada, o ectoplasma de seres humanos encarnados. Essa é muito cobiçada por cientistas e magos, mas não tem só essa fonte de energia. A fonte de energia que eles usam pode ser plasmada, coagulada ou particularizada, de acordo com a vontade de quem a emprega, ou seja, do mago que a emprega. E ele endereça para o seu destino, que sempre é para fazer algo ruim, tá? Sempre para fazer algo mal, algo ruim. Então, o que acontece? Todo esse serviço incansável em prol do não progresso da humanidade. Quer falar alguma coisa? Não. Do não progresso da humanidade. Toda essa energia com a mente, com o ectoplasma. Os magos negros são vampiros também. Eles usam o ectoplasma para se vitalizar, tá? Para fazer, para criar também as suas criações mentais que eles implantam nas pessoas, criações mentais, larvas astrais que eles implantam nas pessoas, tudo isso para influenciar. Implante de aparelhos parasitas, de chips, ou seja, um espírito que tem todo esse conhecimento. Não é qualquer espírito, porque não é qualquer espírito que tem esse conhecimento. Então, são espíritos extremamente intelectualizados, inteligentes, astutos, espertos, científicos, tá? E digo, são poucos os que têm isso, não é todo espírito que tem esse conhecimento no astral inferior. E no astral inferior o que manda é o conhecimento. Quanto mais conhecimento tem, mais poder. Mais poder. Porque lá manda o mais forte, manda quem tem mais conhecimento. Lá é a lei do mais forte, tá? Eu estou falando de tudo isso porque isso é muito sério, porque esses espíritos estão me dizendo aqui que eles vão ser levados em algumas casas para serem resgatados e é necessário que se haja dessa forma. Porque já aconteceu de Exus Caveira, capturarem magos negros, levarem em reuniões espíritas para o mago ser resgatado. E o dirigente da casa visualizou a imagem do Exu Caveira, que ele se mostrou naquela imagem de uma caveira, que é só um símbolo deles, tá? Não quer dizer que eles sejam assim, é um símbolo. Viu lá uma caveira com capuz, né? E o mago do lado, que o caveira trouxe, que o caveira de verdade, o guardião de verdade, os verdadeiros Exus Caveira, que são os guardiões do Cristo, que trouxe
o mago para ser resgatado, o dirigente viu o Caveira e o que ele fez? Viu o Caveira como obsessor e o Mago Negro como a vítima. Quis doutrinar o Exu Caveira, porque achou que o Exu Caveira era mau, e libertou o Mago Negro para o Mago Negro voltar e fazer mal para a humanidade. Então, mas e os umbandistas? Os umbandistas aceitam os Exus Caveira. Aceitam. Só que tem um outro problema com relação aos umbandistas. Quando o Caveira leva o Mago Negro num centro de umbanda, o pai de santo ou a mãe de santo vê o Exu Caveira, ou um médium da casa, do terreiro, e incorpora o Exu Caveira, tudo bem, incorporou. Mas ele está incorporando em muitas situações ali consciente. E aí, nesse momento, o médium deixa a sua parte anímica falar mais alto do que a mediunidade. Ou seja, o animismo começa a falar mais alto do que a mediunidade. O que acontece? Ele começa a teatralizar a manifestação do Exu Caveira, que está incorporado nele. Começa a falar um monte de palavrão, começa a berrar, começa a mostrar os dentes como se fosse um monstro, começa a se curvar todo, botar a mão para trás, curvar a mão toda assim, começa a falar um monte de besteira. Não é o Exu Caveira que está fazendo isso. É um médium. É o médium. Exu Caveira não faz isso. Exu Caveira é educado, não tem vício, não bebe, não fuma, não grita palavrão, não fica berrando, não fica rosnando que nem cachorro. O Exu Caveira tem classe, tem compostura, é educado. Tá? E aí o que o Exu Caveira faz quando o médium começa a fazer isso? O Exu Caveira se afasta, já não está mais incorporado no médium, e o médium continua com o teatro dele, como se o Exu Caveira estivesse incorporado nele, e já não está mais. O Exu Caveira já está ali distante, cruza os braços e fica olhando para o médium assim, ó, fazer o teatro dele. E balança a cabeça assim, ó. Entendeu? É uma vergonha. No plano astral, o médium está passando vergonha. No terreiro, está todo mundo abismado, olhando, principalmente quem não estuda, quem é ignorante no assunto, está achando ali, fica até com medo do Exu Caveira, parece mais é um demônio, né? Mas no astral, os espíritos que estão ali, esclarecidos, é vergonhoso o que o médium está passando na frente dos espíritos que estão ali. E aí o Exu Caveira sai e o médium fica lá fazendo o teatro dele. Então, eu aqui, quando incorporo, nossa, eu seguro, às vezes seguro pra caramba, porque eu fico com medo do animismo. E aí o espírito tem que gritar na minha mente, não, fala, sou eu, não sei o quê. Mas tem gente que gosta de dar show, né? Aí é complicado. Então, por que eles estão pedindo para falar sobre isso? Porque eles estão dizendo aqui para mim, tá? Os espíritos que estão aqui estão dizendo para mim que eles vão começar a levar esses espíritos para serem resgatados em reuniões sérias. Reuniões espíritas, umbandistas principalmente, umbandistas e espíritas principalmente, porque aqui já acontece isso, mas a gente aqui não pode fazer tudo, porque são muitos espíritos, nós somos poucos. Então eles vão levar em outras casas, e eles sabem que tem dirigentes, que tem pais de santo, que tem mãe de santo, que estão assistindo esses vídeos. Então não é hora de ficar criticando, de dizer que isso não existe, que eu não aceito, deixar a doutrina, o dogma, a ortodoxia falar alto. Não é hora disso. É hora de se instrumentalizar em combate a esses espíritos. Você não quer um mundo regenerado? Você não quer um mundo de fraternidade, de amor, de caridade e tudo mais? Um mundo lindo e maravilhoso, de paz e de luz?
Então vamos trabalhar para limpar esse planeta desse tipo de espírito que não quer o progresso da humanidade, já fizeram as escolhas dele, eles não querem, então eles têm que ser retirados. Têm que ser removidos, os incomodados que se mudem. A gente não, eu quero um mundo fraterno, eu não aguento mais ver violência, ver corrupção, ver homicídio, ver essas coisas. Eu não aguento mais. Eu nem entendo isso, eu não consigo entender essas coisas. Eu compreendo que tem espírito, que tem gente que ainda está nesse momento, mas eu não consigo entender. Guerra, eu não entendo guerra, eu não entendo nada disso. Tá? Eu me sinto um peixe fora d'água aqui nessas situações aqui na Terra, com relação a essas situações. Então, vamos ajudar esses espíritos a serem resgatados, porque esses espíritos, tudo bem que essas pessoas estão sendo influenciadas porque sintonizam com eles, mas a gente ajudando a retirar esses espíritos de circulação, muita coisa aí pode ser diminuída. Pode ser diminuída, porque eles intensificam o que a pessoa já tem. Se a pessoa tem, vamos supor, 30%, o Mago Negro faz a pessoa ter 80%. Ele faz a pessoa exagerar. Aquilo ali pode estar menor, né? Então, tirando esses espíritos, a pessoa faz por ela mesma. Ela vai continuar fazendo? Vai continuar fazendo, porque ela já é assim, mas vai fazer menos. Não vai fazer tanto exagerado, porque ele está exagerado porque o Mago Negro está trabalhando firme ali. A pessoa está cheia de aparelho, está cheia de chip, está cheia de aparelho parasita, está cheia de criação mental implantada nele, né? Eu já vi político, claro que eu não vou dizer quem é, eu já vi político que eu vi 3 magos negros em volta do político, ligado a ele mentalmente, e o político ali falando até de Jesus, e sendo manipulado vergonhosamente por magos negros, político. Eu vi 3 magos negros ali do lado dele, influenciando ele, e ele que nem marionete falando. E o Mago Negro faz falar de Jesus, eles conhecem o Evangelho, que tem que ser tudo muito bem disfarçado. Entendeu? Mas o que será que esse político está fazendo por trás, nos bastidores? Os magos negros estão ali influenciando. Se o político for honesto, se ele for honesto, ele não vai ser influenciado por magos negros. Ele vai ser influenciado por espíritos da luz. E os espíritos da luz não vão deixar os magos negros se aproximar dele. E os magos negros nem vão se aproximar, porque não tem sintonia. Se o político for honesto, não tem sintonia com o Mago Negro. Se o político quer o progresso da humanidade verdadeiramente sem se corromper, ele vai ser honesto, vai fazer tudo direitinho, tudo como os conformes morais, não vai ter influência de Mago Negro. O Mago Negro não vai conseguir se aproximar. Ele vai dar o comando, não vai adiantar nada, porque o político não pensa daquele jeito. Lembra, o Mago Negro só dá cor e vida ao que já existe. Ele vai nos seus erros, nas suas fraquezas e tudo mais. Então é por isso que os espíritos estão pedindo para falar sobre isso, porque esse vídeo é dedicado especialmente, claro que é para todas as pessoas se informarem, mas é principalmente para aqueles que estão inseridos em trabalhos espirituais. Vocês viram que nenhum espírito incorporou aqui em mim. Eu estou aqui. Claro que eu fui irradiado aqui pelo Joseph Gleber. Em um momento ou outro, minha voz mudou. Eu fiquei com sotaque. Foi rápido. Porque ele está aqui. Tá? Foi ele que pediu para gravar esse vídeo falando disso. Tá? Por quê? Porque isso é muito sério, porque eles estão dizendo para mim, vou repetir, que eles vão levar esses espíritos nas casas. Então vocês já sabem como agir com relação aos magos, aos cientistas e até chefes de legião dos dragões, subchefes de legião dos dragões. Muitos vão dizer que isso é impossível e que não vai ser feito, mas nós estamos num momento de transição planetária em que está fervilhando as coisas no astral, no plano espiritual. Está fervilhando e vai começar a acontecer coisas que muita gente aí diz que é impossível e que não pode acontecer. Porque tem espíritos, esses espíritos desencarnados, que são imortais, guardiões, tem muitos deles nessas casas espíritas e umbandistas, encarnados. Então pode trabalhar em parceria com eles. Não lembram, mas são um deles. Podem trabalhar em parceria.
Então dá sim para resgatar esses espíritos. É só ter fé e querer. E fazer a reforma necessária para poder ter a força moral, de poder ter moral de chegar ali e ficar cara a cara com o Mago Negro e ele não conseguir falar nada de você, porque ele não tem o que falar de você, porque você está bem certinho no caminho. Tá? Então é isso, eu vou finalizar. Tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, coloca nos comentários aí, que se eu souber, porque eu não sei tudo, se eu souber, eu posso fazer um outro vídeo para explicar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado.